na carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A palavra de Deus diz assim, olha: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém, irmãos? Por gentileza, queiram sentar-se. E nós vamos orar. Vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigado pelos testemunhos, Senhor, que nós ouvimos nesta noite. Obrigada. E obrigada pela Tua palavra. E que a Tua palavra ela nos motive, que a Tua palavra nos levante, nos anime, e que a Tua boa obra, Senhor, se concretize em nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quando o pastor falou da vida do nosso irmão, diácono, que faleceu essa semana, eu tinha que ter chorado na segunda, mas não deu tempo de chorar na hora. Eu tive que segurar e sair. E eu me apaixonei por ele. Me apaixonei pela pessoa linda que aquele homem era. Ele veio para Jesus de coração aberto, quis servir. Ele serviu rápido porque os planos na vida dele também eram rápidos. E o Senhor o recolheu essa semana. Então, irmãos, baseado nisso, eu quero dizer uma coisa para vocês, com todo amor e respeito e carinho que nós temos pela igreja. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Nós amamos, tememos e nos reverenciamos ao Senhor. E nós amamos a igreja. Lembrando que a igreja, amamos o templo, mas a igreja é você. Nós oramos pela sua vida. Nós choramos diante de Deus por você. Quando chega algo a respeito de você para nós não conseguimos falar assim, ó, põe ali no cantinho. Não, a gente vai interceder junto, a gente vai orar junto. Às vezes, como disse o pastor, um avião ele tem duas asas. Aonde o pastor não pode chegar, onde eu não chego, irmãos, nós temos os nossos pastores auxiliares, nossos obreiros, que vão até você, se você precisar e pedir ajuda. E quando eles chegam, nós estamos chegando juntos. Olha que responsabilidade. Mas isso é o amor. E quando nós não chegamos, nós podemos nos atrasar, mas Deus, Ele não se atrasa. Deus, Ele não chega atrasado. Ele não chega nem antes e nem depois. Nós acreditamos que o Senhor chega na hora certa. E eu estou, nesta noite, irmãos, rendida ao Senhor, de todo o meu coração. Por gratidão a Deus, por tudo que Ele já nos fez. Por tudo que Ele já nos fez. E não foi poucas coisas. É que, humanamente falando, nós nos esquecemos. Nós esquecemos de muitas coisas. De tempo em tempo, nós temos, a igreja ela tem que orar e dizer, traga a minha memória, aquilo que me dá esperança. É o profeta Jeremias que diz isso. Traga a minha memória, aquilo que me dá esperança. Por quê? Quando você mata um leão, você se sente tão vitorioso, tão capaz, que você pensa assim, nossa, agora vence tudo. Mas passou algumas horas, você já tem que passar por outras provas, a gente esquece que nós já matamos um leão. Aí o Senhor tem que trazer à nossa memória a nossa insignificância, o quanto nós somos pequenos e quanto nós somos falhos. Mas nós não podemos nos esquecer do grande amor de Deus, dessa graça que nos envolve, dessa graça milagrosa, dessa graça que a gente aprende com o Senhor. A gente aprende com o Senhor Jesus na vida dEle, na morte dEle e na ressurreição dEle. Quando você vai para a palavra, irmãos, você que vai preparar um texto para pregar ou dizer algo, entregar um recado, é uma coisa. Mas quando você tem o hábito de todos os dias ou sempre ler a palavra, e quando você lê a palavra,
e você guarda ela na sua mente, no seu coração, e você pratica a palavra, é observar a lei. E quando a gente observa a lei, irmãos, a gente não tem como não se envolver com esse ministério. E esse ministério que eu digo é o chamado de Deus para a nossa vida. O que é isso, irmãos? O que é isso que nós temos vivido? O mundo passando por pandemia. Satanás deu por certo que as igrejas fechariam e não abririam mais. Mas os pastores se uniram, irmãos. Uns com mais recursos, outros com recurso nenhum. Quantos pastores que a gente viu pegando um celular, sem ser um iPhone, um celular simples, gravando uma palavra e levando para o seu aprisco, levando para o seu rebanho. Irmãos, quando a gente vê isso, você fala assim, mas espera aí, Deus é Deus de estratégia mesmo. O pastor mencionou agora há pouco que Deus é Deus de guerras, Deus é Deus de batalha. Então nada surpreende Deus, nada impressiona Deus, a não ser a nossa fé. A minha fé e a sua fé é a única coisa que pode surpreender Deus. Quando aquela mãe, aquela Cirofenícia, que ela não era da nação de Israel, ela tinha uma filha perturbada, doente, precisando de Jesus. Quando ela se aproxima de Jesus, ela fala, Senhor, tem misericórdia. E Jesus para e olha para ela e diz, não convém que eu tire da boca dos filhos e dê aos cachorrinhos. Ela poderia perfeitamente ter parado, ficado amargurada com essa resposta e ter voltado para trás, chorar a sua dor e o seu sofrimento. Mas ela diz a palavra que ela se prostra. E ela se prostra. Quando nós nos prostramos, é sinal de que nós estamos reverenciando que alguém tem autoridade e poder. Aquela mulher se prostra e diz assim, é verdade. Não convém que o Senhor tire da boca dos filhos e dê para os cachorros. Mas é necessário, os cachorros, eles só podem comer das migalhas que caem da boca da mesa dos seus donos. Quando ela diz isso, ela pensa assim, falei, né? Jesus olha e diz assim, mulher, grande é a sua fé. E o Senhor manda uma palavra de ordem e dá a bênção e o milagre. Irmãos, é chegada a hora de nós não irmos embora para nossa casa do jeito que a gente entrou. Muitos de nós entramos por essas portas alegres. Entramos bem, realizados, bem-sucedidos, portas abertas, milagres acontecendo. Mas entram por essas portas pessoas destruídas, pessoas emocionalmente falando abaladas, pessoas com portas lacradas, não fechadas, lacradas. E a pessoa entra e diz assim, eu vou lá, vou ver se tem alguma coisa para mim. Tem sim, não porque o pastor é bom, o pastor é um homem visionário, o pastor é um homem de Deus, é sim, a equipe é toda boa, mas bom e misericordioso é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que conhece as nossas necessidades, aquele que tem nos atraído. Deus tem permitido que mesmo depois de um vendaval que veio sobre o mundo, muita gente dizendo que a igreja ia mirrar, não pode marcar nada, que o povo está com tanta sede, com tanta fome, que a gente já vai para cima. E aí os líderes precisam dizer, vem devagar, fica em casa, fica online. A gente não fica falando isso, mas os que podem vir presencialmente e tem segurança para vir, faz isso com todo o álcool, com toda a máscara. Mas quem está em casa está dizendo assim, eu tenho certeza que você está na sua casa dizendo assim que as minhas vacinas estiverem em dia, assim que eu tiver liberdade, eu vou estar reunida com a igreja, porque nada é mais prazeroso do que a comunhão, do que o óleo que desce, irmãos, do céu sobre a nossa cabeça e nos enche de força e de coragem. E aqui na palavra de Deus, no capítulo 16, olha o que o apóstolo Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Os homens que não conhecem nada de Deus, os homens que não sabem nada das coisas da divindade, diz que papel aceita tudo,
Mas nós que somos o povo de Deus, nós que temos a marca do Criador na nossa vida, nós que temos o selo da promessa, sabemos que a Bíblia, ela é toda inspirada por Deus. Desde a minha meninice, eu sempre ouvi os pregadores ensinando e falando assim: olha, você pode ler de Gênesis, Apocalipse, você não vai ver contradição. Eles não vão se contradizer, cada um no seu tempo, cada um no seu propósito. O Senhor vai levantando, o Senhor vai fazendo maravilhas. E quando a igreja se reúne, a gente se reúne para melhorar, a gente se reúne para um olhar para o outro e falar: aguenta firme, você não está sozinho, juntos nós somos mais fortes, tenha bom ânimo. Você vem para um culto, o louvor abençoa você, você olha para um diácono, uma diaconisa, a bondade, a educação. Quando você entra, a recepção vai lá e vem medindo toda a nossa temperatura, vem abraçando, dizendo: entram, sejam bem-vindos, sejam cuidadosos. Às vezes você não é tratado sendo massageado o seu ego. Às vezes a palavra vem dura. Às vezes o pregador fala uma palavra que você fala: eu não saí da minha casa para ouvir isso. Mas o pregador não tem nada contra você. O pregador não sabe de você. Mas o seu Deus, Ele sabe quem você é. Ele sabe o que nós precisamos. E a palavra, ela vem para nos repreender. Eu amo quando eu leio Apocalipse capítulo 3. No versículo 19 diz assim: olha, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Eu estou vendo a Marcela e o Felipe educarem o Benício. Para nós que somos avós e tios, a gente: ai, que lindinho, que lindinho. Mas para eles a rédea é mais curta. E nós temos que entender que a rédea é mais curta porque eles estão educando. Eles estão educando. Então, quando a gente não quer ver a educação, a gente sai de perto, faz de conta que não percebeu nada, não sentiu nada. Mas eles têm que educar. Deus também. Existem coisas que nos sobrevêm, que a gente quer colocar a culpa em Satanás. E ele não é inocente, não. Ele não é coitadinho. Ele não pode sair ileso. A Bíblia diz que Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Só que a gente não vê o trabalho dele. Ele é ardiloso. Ele começa pela indiferença. Quando você tem sonhos, quando você tem projetos, quando você tem propósitos, você se motiva, você se anima. Mas passa os dias, a motivação passa. E o que vai prevalecer é o propósito. Nesta noite eu estou falando com uma igreja crescida. Eu estou me dirigindo à igreja presencial e online. Eu estou dizendo para uma igreja que nós não somos mais um povo que andamos porque vemos e nem pelo que sentimos. Quando nós somos inexperientes, novatos, nós temos que chorar para perceber que Deus está em um lugar. Ou nós temos que nos arrepiar e sentir algo diferente para detectar que o Senhor está naquele lugar. E na caminhada cristã, você vai declarando pelo poder da palavra. Nós falamos essa palavra, nós cantamos essa palavra. Eu não ando mais pelo que eu vejo, eu não ando mais pelo que eu sinto, eu ando pelo que eu creio. E o que eu creio? Eu creio na palavra. E a palavra é inspirada por Deus. Ela é apta, ela é digna. Ela foi dirigida. Olha aqui, olha. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, da instrução na justiça, para que todo o homem seja apto e plenamente preparado. Nós estamos sendo treinados e preparados para coisas maiores. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ou nós estamos pensando que as coisas maiores vai chegar na nossa vida num passe de mágica, num pirim-pim-pim e vai mudar. Não. Nós estamos sendo treinados para coisas maiores. E se você acreditar e se preparar, você vai viver. E se você não acreditar, vai chegar a oportunidade e você não vai estar preparado. Deus, Ele é tão bom. E nós sabemos que Ele é bom.
Nós sabemos que a bondade do Senhor e a misericórdia dEle, as misericórdias, elas são a causa da gente não ser consumida. Você sabe, irmãos, eu vou contar uma coisa para você. Eu não sou compositora, mas eu já tive muitas vontades, ou muitos dias eu tive muita vontade de me aproximar dos meninos que cantam e tocam. Eu tinha vontade de falar assim, eu vou cantar e vocês vão pôr a música. Eu vvou cantar e vocês vão pôr a música. Por quê? Porque lá na minha casa eu canto para Deus. Eu faço salmos para Deus. E você pensa assim, pastora, aonde você fica para fazer os salmos? Você está lá deitada, prostrada no chão, ou deitada no sofá com a perna esticada? Não, irmãos, estou lavando vasilha. Estou pondo roupa na máquina. Estou colocando roupa no varal. Estou estendendo cama, estou dobrando roupinha. Irmãos, quanto serviço que tem numa casa? Fala para mim, é verdade que tem muito serviço numa casa? E às vezes as pessoas têm vergonha de dizer que a sua profissão é do lar. Fale com orgulho, irmãos. Quando você chegar em um lugar e a pessoa fala assim, profissão, você fala do lar. Eu sou administradora da minha casa. Qual que é a sua função? Administradora. De alguma empresa? Da empresa lá, Stefan. Muda aí. As pessoas vão te olhar até de outro jeito. Mas se você fala do lar, as pessoas pensam que você só lava, passa. Só não dá valor, irmãos, quem não sabe o quanto custa fazer. Não é verdade? Porque vamos falar entre nós. Tem coisa mais gostosa do que você deitar numa cama. E essa cama está com um colchão limpo. E a roupa de cama limpa e cheirosa. E você pegar o seu travesseiro e você sentir que ali passou um cheiro bom. E pegar a sua toalha em ordem. Mas isso os anjinhos não vêm fazer. As angelinas não vêm. Você pode orar 24 horas, elas não vêm. Você pode dar ordem para elas virem, elas não vêm. É você que tem que fazer. Ou pagar bem para alguém fazer. E quando pagar, e ser grato ainda. É igual comida, né, irmãos? A gente só valoriza um banquete quando a gente chega em casa faminto e a comida já está pronta, não é? E você chega em casa domingo de noite e o pé de alface ainda está no saquinho para lavar. Dá vontade de sair correndo, não dá? Fala, mas eu sou dona de casa, nada. Eu tinha que ter lavado essa verdura durante o dia, deixado tudo lavadinho, tapuério, escorridinho, já cobertinho. Eu faço isso lá em casa. Quando eu faço isso, o pastor fica só tudo feliz. Porque aí eu deixo até o tomate lavado já, a cebola ali, e eu chego aí vocês vão pensar que é mentira, né? Mas é verdade. Aí até a salada já está na mesa, já assim. Ele fala assim, só põe um tempero, Lourdes. Aí, assim que nós gosta. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu estou falando para gente de verdade. Estou falando para gente que mora em família. Gente de verdade. São pessoas queridas, são pessoas lindas. Mas precisa entender que o processo é inevitável. Nós temos que passar por alguns processos. E esses processos, eles doem. E você pensa que é do diabo. E o Senhor diz, não é do diabo, é meu. Porque eu estou te preparando para coisas maiores. Se você acreditar e você buscar coisas maiores, você vai recebê-las. Irmãos, nesta noite, eu tenho algo no meu coração. A nossa vida, ela tem que estar baseada em 3 pilares. A palavra de Deus, ela é fundamental. Segundo pilar é a oração. Eu peguei um texto de Tiago 4:2. Você pode pôr para mim, querida? Tiago 4:2. Às vezes nós temos medo, nós temos timidez de pedir algo para Deus. Mas eu estou sendo ousado demais. Não tenha medo. Olha o que diz, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, e guerras não tem, porque não. O que nós temos tido coragem de pedir para Deus? O que você tem tido coragem? Eu não estou perguntando se você acredita ou não. Você, como uma criança, pede algo para um pai.
como uma criança que olha para o alto pedindo, me dá algo. O pastor conta muito aqui, que aquele escritor do livro Rommel, estava em um supermercado, e o menininho na frente dele no caixa já, o menininho tinha 2 barras de chocolate, e a balconista disse, o seu dinheiro não dá para pagar. E o menininho fazia de conta que não entendia, que o dinheiro dele não dava para pagar. O menino fazia de conta que não entendia. O menino olhava para a balconista, o menino olhava para o homem que estava atrás dele, o pastor Rommel, e o pastor Rommel pagou para ele, não pagou? O pastor Rommel foi lá e disse assim, pode passar que eu pago o que falta. Irmãos, se nós olharmos para o céu, nós sabemos de tudo já. Nós já sabemos que o Salmo 121, ele diz assim, ó, eleva os meus olhos para onde? Para o alto. Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Você acha que um Deus que criou os céus e a terra não vai dar para a gente aquilo que a gente está precisando? Irmãos, mas para o que nós estamos pedindo? Eu estava lendo Jó, o Senhor falando com Jó. Tem um período na vida de Jó que ele reclama, que ele lamenta, que ele murmura, e o Senhor uma hora chega e põe ele para sentar e fala, pois bem Jó, quem é que segura a constelação? Quem é que segura as estrelas? Quem é que segura todas as coisas no céu, Jó? E o Senhor vai falando com ele. Irmãos, quantos dias nós passamos da nossa vida, nós esquecemos de olhar para o céu. Quantos dias nós esquecemos de olhar para o sol e falar, olha o sol apareceu, olha hoje está chovendo, olha o céu como está lindo. Irmãos, mesmo a gente não olhando para o céu, mesmo a gente não contemplando, assim mesmo o Senhor é fiel e continua sustentando a gente, suprindo a necessidade da gente. E quando eu disse agora há pouco que eu tenho vontade de chegar nos músicos, já tive mais vontade de chegar e dizer, olha, eu vou falar uma letra e vocês cantam. Quando o pastor passou pelo vale que passou, eu estava em casa, irmãos, e o pastor disse assim para mim, quando ele estava indo embora, ele disse assim, Lourdes, ele não disse Lourdes não, ele falou assim, ó, ele tirou a aliança da mão e disse assim, ó, vai para casa, você cuida das meninas, dos meninos, cuida do Benício e cuida da igreja. Irmãos, eu peguei aquilo com tanta fé, peguei aquilo com tanta força, porque eu respeito a autoridade na minha vida, e mesmo ele num vale muito doloroso e triste, eu o respeitei. O segredo da nossa vitória, irmãos, está no temor à palavra, respeito pela palavra, sensibilidade na oração. Ore. Eu lembro que durante o dia, o tempo que eu tinha, que eu queria chorar, eu cantava. O laço quebrou-se e nós escapamos. Isso está escrito nos Salmos. O laço quebrou-se, o laço do passarinheiro quebrou-se. Ou seja, Satanás, você já está derrotado. Satanás, os seus cordões, as suas cordas, ela não tem poder de aprisionar o meu marido. As suas cordas não têm poder. Nesta noite eu te incentivo, se a minha vida servir para te influenciar, eu te incentivo a se aproximar de Deus. Não espere nada de ninguém, não espere nada do humano. O humano é falho, o humano é limitado, mas olhemos para Deus, e a palavra de Deus diz assim, a minha palavra, ela é poderosa, se vocês se mantiverem fiéis na oração e na obediência. Obedeçam ao Senhor, para que a alegria de vocês seja completa. Olha onde está escrito isso. Isso está em Tiago capítulo 1. Vai lá no capítulo 1, Tiago 1, 22. Hoje eu estou mostrando versículo, nunca mostrei versículo. Daqui a pouco eu vou falar com slide. Eu vou falar. Eu vou ter um aparelhinho assim, igual vocês têm, e fazer assim, ó, agora. Aí vocês vão falar assim, nossa, aquela mulher é entendida. Aquela mulher sabe das coisas. Sabe por quê? Estou me posicionando. O Espírito de Deus está dizendo assim, ó, se vocês tiverem coragem de pedir grandes coisas, eu vou fazer na vida de vocês. Para de pensar assim, ó, tendo que comer tá bom, Não, a promessa é que não vai faltar o que comer e o que beber, não vai faltar o que vestir. O que nós estamos precisando é ter um espírito ousado.
e intrépido, pedir com ousadia o que nós queremos. Nós queremos almas para Deus, nós queremos homens e mulheres confessando seus pecados, abandonando a vida de desobediência e se convertendo à plenitude do Evangelho para a glória de Deus. Você crê nisso, irmãos? Olha o que está em Tiago, no capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não só ouvintes. Olha, não precisa nem pregar, né? Enganando-se a si mesmo. Vamos lá. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem, agora é de você que está falando, hein? Vamos ver se tem gente pentecostal aqui na igreja. Gente tocha de fogo, labareda de fogo. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. É essa a bênção que Deus tem para você. Você que não é só ouvinte, mas você que ouve e que pratica, o Senhor nos fará bem-sucedidos naquilo que a gente se propor a fazer, em o nome de Jesus. Você guarda essa palavra, não põe a mão em ninguém, mas olha para alguém perto de você e fala assim: é para você que essa palavra. Olha para o seu irmão e fala assim: é para você. Toma posse e fala: toma posse, querido. Toma posse, é para você. Você que tem ouvido, você que tem guardado e tem vivido, nós vamos viver. Glória a Deus. Hoje nós recebemos a visita de um casal de pastores de Novo Horizonte. E eles disseram a respeito, quero já chamar o pastor, por favor. E eles falaram a respeito de Kathryn Kuhlman, uma grande evangelista. Ela foi da mesma época da fundadora da nossa igreja, a Aimee. E ele disse que quando ele lê Kathryn Kuhlman, ele lembra de mim. Olha, quase morri no altar, quase que eu caí das pernas em cima do altar. Eu quero ser um canal de bênção para a sua vida. Mas eu desejo, eu profetizo que você seja uma bênção, que a sua casa seja próspera, que você não seja mais uma pessoa comum, que você não se contente somente com o básico. O básico a gente agradece, mas o sobrenatural a gente toma posse. A gente pega a chave, a gente diz: eu quero para a minha vida, eu desejo, a minha casa precisa desse milagre. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.